nome é Eric Seger de Camargo, eu sou estudante de mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e esse vídeo é para a Cátedra Libre de Estudios Trans da Universidade de Buenos Aires. A minha pesquisa parte da controvérsia envolvendo pessoas trans no esporte. Quando governantes, dirigentes esportivos ou o público em geral debatem essa questão, é comum que se represente pessoas trans a partir da lógica de que uma mulher trans, por exemplo, seria um homem que toma hormônio para se transformar em mulher. E vice-versa para homens trans. Então, isso leva a um questionamento se então as mulheres trans teriam vantagens injustas em relação a mulheres cis no esporte. O meu raciocínio de pesquisa começa a partir da necessidade de promover modelos mais adequados de compreensão das pessoas trans, partindo da cisnormatividade e do cissexismo. Ou seja, é necessário apontar para os mecanismos de produção da cisgeneridade como uma norma que não só produz essa visão sobre as pessoas trans, mas também naturaliza a cisgeneridade como normal. Sem esse conceito-chave, essa discussão sempre vai hierarquizar as pessoas trans como inferiores, como corpos menos legítimos e com menos direitos. Os pilares que sustentam essa lógica cisnormativa, eles partem de que mulheres cis são fisicamente inferiores, que ser homem ou ser mulher depende de configurações corporais que começam ao nascer, ligadas ao sistema reprodutor, e que são de duas opções, majoritariamente, né? Ou seja, pessoas intersexo também são inferiorizadas e patologizadas por essa norma. Esse acesso à legitimidade da identidade de gênero também está permeado por questões raciais, diferenciando as atribuições de gênero para pessoas brancas e pessoas não brancas, com a branquitude também sendo posta como uma norma. Para fazer essa pesquisa, eu parti do consenso científico de 2015 do Comitê Olímpico Internacional sobre a participação de pessoas trans e intersexo no esporte, analisando a literatura científica produzida pelas pessoas que estavam nesse consenso. É importante que as produções que sigam investigando essas questões possam ter uma base não cissexista para produzir conhecimento que não inferiorize as mulheres cis ou trans, as pessoas trans em geral, ou as pessoas intersex, e as pessoas negras não brancas em geral, né? Então, é importante que esse conhecimento que seja produzido sobre essa questão de pessoas trans no esporte e pessoas intersex tenha uma base que não seja racista, não seja sexista, não seja cissexista, e então as pessoas possam ter um acesso legítimo a direitos como, por exemplo, a participação no esporte e também a sua configuração corporal, que não seja exigido que as pessoas façam alterações desnecessárias e estejam sempre sendo vigiadas, policiadas e tidas como pessoas inferiores, erradas e etc.